Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Partido Social Democrático, PSD, decide concorrer ao governo de São Paulo com candidato próprio e apresenta o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, candidato ao Senado. E hoje o Jornal da Gazeta recebe o escolhido do PSD para concorrer ao governo paulista, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e ex-prefeito de São Paulo. Muito obrigada, Kassab, por estar conosco. Bom, Kassab, nesse encontro regional em São José do Rio Preto, no último fim de semana, houve ali uma formalização do lançamento dessa sua pré-candidatura, com uma fala muito interessante sua e a apresentação do Henrique Meirelles para o Senado. A minha indagação é se é oportuno um lançamento de dois nomes tão pesados como esse, num momento em que denúncias muito graves apareceram envolvendo a sua gestão anterior nessa máfia dos fiscais e até aquela história de que o senhor teria recebido dinheiro da controlar, etc. São denúncias graves, todas ainda destituídas de prova. Entretanto, essas coisas podem comprometer a largada de uma candidatura. Foi oportuno? Comprometeriam, Maria Lídia, se fosse verdade. Como é uma tremenda mentira, quase que uma história novelesca, é evidente que não compromete. Aliás, no próprio dia que essa irresponsável afirmação foi feita, eu fui absolvido na única ação que eu tenho em 7 anos de prefeitura. Portanto, é evidente que isso não compromete, não preocupa. Eu, ao longo dos 7 anos da prefeitura, como ao longo da minha vida pública, sempre me coloquei à disposição do Ministério Público, da Justiça, não tenho nada a esconder, nada a temer. E foi um evento muito positivo lá em Rio Preto, porque o nosso partido mostra que ele precisa se apresentar no primeiro turno com a sua proposta, seus candidatos. Nós entendemos que não deve haver no primeiro turno alianças. Se os partidos existem, eles têm que pegar os seus quadros e apresentarem. Um partido que não tem candidato a governador, não tem candidato a senador, não tem candidato a deputado, é um partido que justifica a sua existência. Então... Mas, Kassab, o PSD chegou com força, é um partido novo, mas chegou forte, com bancada muito expressiva. No PSDB se cogitava o nome de... Primeiro, o seu nome também, como vice de Geraldo Alckmin. Depois, Henrique Meirelles também se cogitava essa possibilidade. Quer dizer que, a partir de agora, qualquer acordo com Geraldo Alckmin não tem chance de prosperar? Olha, Maria Lídia, nós ficamos muito honrados quando fomos procurados por outros partidos, nos convidando para ser vice, para ser senador, mas tem uma decisão do partido. Nós entendemos que um partido, para ser respeitado, ele tem que se apresentar com candidatura própria. Por que um partido quer existir, quer se afirmar, se ele não quer nem apresentar suas ideias, suas propostas? E existe o segundo turno. No segundo turno, faremos as alianças, no segundo turno esperamos poder, com um bom plano de governo, justificar a nossa presença no segundo turno, e aí vamos procurar aqueles que não foram para o segundo turno, com muita humildade, evidente, até porque é uma eleição muito difícil, com adversários respeitáveis, que têm história, têm realizações, e ganha o Estado de São Paulo tendo bons candidatos para disputar o governo do Estado. Agora, Kassab, já houve um estranhamento em ano eleitoral, numa época em que foram candidatos juntos, entre o senhor e Geraldo Alckmin. Eu quero saber se em política esses estranhamentos são irreconciliáveis ou a política exige uma maleabilidade, se discute a relação e depois toca a vida para frente com alianças e acordos. Olha, Maria Lídia, não foram estranhamentos. Foi uma disputa eleitoral. A democracia, ela pressupõe a disputa eleitoral. Nós tivemos uma eleição na Prefeitura de São Paulo. Eu fui honrado com o apoio da cidade de São Paulo. Fui para o segundo turno, recebi o apoio do Geraldo Alckmin, que não foi para o segundo turno, ganhei as eleições e depois, com muita tranquilidade, dei o apoio para ele na eleição de governador, onde ele se elegeu governador. Agora, eu acho que é hora da alternância. Eu acho que 20 anos no poder é muito tempo para o mesmo grupo político. As respostas não foram dadas, os desafios ainda existem em profusão. Portanto, eu acho saudável que se dê ao eleitor a oportunidade de ele escolher algo diferente, algo que possa vir com projetos novos, com uma equipe nova, para que a gente possa, quem sabe, daí superar os desafios no campo da segurança. A segurança é algo terrível, no campo da mobilidade, e com isso ganha o Estado de São Paulo, ganha a democracia. Kassab, o senhor falou que estava aceitando uma missão
de ser candidato ao governo de São Paulo. Eu prestei atenção nessa sua frase, fiquei pensando, bom, missão é uma tarefa a ser cumprida que é outorgada a um agente especial por alguém. Exato. Aí a minha indagação. Quem que outorgou a Kassab essa missão? Foi o PT? Foi a presidente Dilma para impedir que Geraldo Alckmin chegue no segundo turno? Essa é a afirmação que fazem os nossos adversários. Faz parte da democracia conviver com esse tipo de ponderação. A companheira Alda Marco Antônio, aliás, um extraordinário quadro da vida pública brasileira, ela preside o PSD Mulher. E o PSD Mulher, ele está percorrendo todo o estado de São Paulo, todos os diretórios, ouvindo os presidentes, os delegados, os vereadores. Ainda depois de amanhã, se não me engano, vai estar em Caraguatatuba. Na semana retrasada esteve em Campinas. E a Alda, com um grupo de mulheres, nos visitou, apresentando já o resultado dessa pesquisa, que já envolve quase 70% do partido, aonde espontaneamente o partido pede uma candidatura própria a governador. E o nosso nome tem sido muito lembrado. E eu fui consultado se eu vou aceitar a missão caso seja escolhido, até porque tem outros nomes que têm sido lembrados. E eu, com muita naturalidade e, aliás, com muita vontade, muita alegria, eu afirmei que aceitarei sim a missão nesse trabalho que está para ser concluído e que, portanto, nos dará a oportunidade de se apresentar com uma candidatura a governador, para mostrar o que fizemos na cidade de São Paulo, para mostrar que temos equipe, para mostrar que existe sim uma possibilidade de se alternar aqui em São Paulo um governo que possa vir daí com ideias novas, com gente nova. Bom, também nesse encontro do fim de semana, o senhor falou que acredita que chegará ao segundo turno. A sua candidatura tem esse cacife, considerando exatamente o peso dos adversários? Geraldo Alckmin, que tem o peso de ser governador do estado. SCAF, que nas pesquisas está em segundo lugar, tem o peso da Fiesp, o PIB do estado está com o SCAF. Padilha tem o padrinho, Lula, e a caneta da presidente Dilma. Quer dizer, tudo isso, né, torna a candidatura muito forte. Né? Qual é o peso da candidatura, Gilberto Kassab? Maria Lídia, como qualquer candidato, eu devo estar preparado para a derrota e aceitá-la caso aconteça com muita humildade e definir daí um apoio no segundo turno. Mas eu quero lembrar que o mesmo Geraldo Alckmin, quando eu disputei a prefeitura, ele iniciou a campanha nessa fase com aproximadamente 40%, eu tinha 3% e venci as eleições. A Marta Suplicy, com o apoio do presidente Lula, tinha mais de 30%, eu 3%, venci as eleições. O Paulo Scaff, há 4 anos atrás, ele começou nas pesquisas com 16%, 17% e acabou com 4%. Mas quero dizer que eu tenho o maior respeito por todos esses candidatos. Eles têm qualidades, tenho divergências com eles, evidente, em relação ao que pensam em alguns aspectos, convergência em outros aspectos. Eu acho que São Paulo, neste ano, terá um grupo de bons candidatos, pessoas que representam partidos que estão enraizados no Brasil. Felizmente, até agora, não apareceu nenhum aventureiro e, com isso, que vença aquele que represente a maioria do nosso estado. Eu acredito, efetivamente, que São Paulo está necessitando uma alternativa diferente. 20 anos, onde o mesmo governo está enraizado no Palácio dos Bandeirantes, onde esse grupo não deu respostas no campo do metrô. Nova York tem de fadiga, né? Esse argumento, a fadiga no poder. Isso vale para a presidente Dilma também? Lógico. A fadiga do PT no poder? Lógico que vale. Ela está aí há 12 anos. Quando chegar a 16, 20, está na hora de trocar, se não ganhar agora. Mas de onde saiu essa referência? 12 anos para dar cansaço, 16 para dar cansaço ou 20? Né? De onde sai a referência? Na falta de respostas. Não é admissível que uma cidade como São Paulo, que tem o tamanho de Nova York, tenha 70 quilômetros de metrô, Nova York 450, Londres com 3 milhões de habitantes, 400 quilômetros de metrô, Buenos Aires aqui do lado, uma malha metroviária muito maior que a nossa e uma cidade muito menor. No campo da segurança, as pessoas falam, mas o PCC, há 20 anos atrás não tinha PCC. A segurança é algo muito importante que precisa ser enfrentado. É a Agora, prioridade. Não tinha também protesto de rua, não tinha rolê, não tinha esses enfrentamentos da polícia, que tudo isso é característica dos tempos atuais e que surpreende a própria sociedade. Né? Todos nós estamos diante assim, de um Brasil diferente, que está indo para a rua, que está dizendo o que quer e, inclusive, gerando um temor com a história de Copa do Mundo. A minha indagação agora é sobre o foco da sua campanha. Eu tenho observado
que o senhor tem falado muito na questão da segurança. Entretanto, os demais candidatos também. Isso não pode parecer uma espécie de senso de oportunidade, exatamente porque há uma turbulência, a ameaça desses movimentos sociais e esse medo de que possa haver violência? Eu aprendi na Prefeitura de São Paulo, Maria Lídia, que de nada adianta você dizer que vai priorizar se você não colocar recursos, dinheiro. Então, é evidente que a prioridade deve ser segurança acompanhada de mais investimentos. Na Prefeitura, eu fui reeleito prefeito de São Paulo com 64% quase dos votos da cidade de São Paulo. E as pesquisas naquele momento indicavam com muita clareza que a principal razão da nossa eleição foram os investimentos expressivos em saúde e educação. Foi dinheiro. Como é que nós construímos mais de 1000 leitos? 130 AMAs, fizemos parcerias com o Einstein, com o Sírio-Libanês, Santa Casa, as Irmãs Marcelinas, pusemos recursos. No orçamento, tinha 15% dos recursos do Tesouro indo para a saúde quando iniciou a nossa gestão. Quer dizer, no seu entender, segurança tem que pôr recursos, só para concluir, isso? No final, em saúde, nós passamos de 15% para 20%, 5% a mais. Segurança é a mesma coisa. Você tem que pagar melhor o policial. Tem que resgatar a capacidade da Polícia Civil de investigar. Tem que recuperar a autoestima da Polícia Militar. Precisa pôr recurso, dinheiro. Kassab, eu tenho certeza que vamos ter oportunidade de retomar todos esses assuntos com o andamento das campanhas nesse ano eleitoral. Agradeço muito sua entrevista. Eu que Uma agradeço. boa noite. Obrigado, boa noite. Gabriel.